Você já tem reparado em como é que está o seu time no dia a dia? Seja erros, falta de interesse, o distanciamento da gente, ou às vezes até uma dificuldade de aprendizado? Neste vídeo aqui a gente vai falar hoje de uma ferramenta que todo mundo deveria estar usando, principalmente nós como desenvolvedores estamos cada vez mais precisando de comunicação e criação colaborativa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Leonardo Cobos, atuo como engenheiro de software e você está no Código Natural. Aqui a gente traz vídeo toda semana sobre soft skills, carreira de desenvolvimento, um pouco de código também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, fica por dentro aí do canal, dá inscrição que a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E galera, nosso dia de trabalho está cada vez mais difícil, tem cada vez mais tecnologia. As empresas estão crescendo pra caramba, tem empresa que começa com 50 pessoas, depois vira 500, vira 1000, começa a escalar um monte e fica muito difícil às vezes estar podendo dizer certinho na nossa área como que cada um tem que trabalhar, como que cada coisa tem que funcionar, qual é a função de cada desenvolvedor, às vezes um time, né? Porque a gente pensa um time de desenvolvimento é um negócio muito... É difícil entender certo, tipo, onde cada um tem que se encaixar. Às vezes o time é muito novo, às vezes a empresa não tem conhecimento técnico da solução que ela está fazendo, é tudo muito recente. E aí a gente acaba ficando muito perdido, né? É por isso que hoje a gente vai falar de feedback, que é uma ferramenta dentro da cultura das empresas que a gente pode estar usando para estar tentando diminuir essas falhas e contextos que às vezes a gente não consegue passar para todo mundo dentro do ambiente de desenvolvimento. E o que é um feedback? Galera, eu acho que é muito importante a gente enxergar o feedback no nosso dia a dia como uma ferramenta que a cultura nos entrega. E a ferramenta geralmente a gente está usando para estar resolvendo um tipo de problema. Esses problemas podem ser falta de alinhamento dentro do time, falta de passagem de conhecimento. Então tudo isso aí são coisas que se a gente usar bem o feedback, a gente vai estar resolvendo. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco mais da dinâmica do feedback um a um. Então quando eu estiver falando de feedback nesse vídeo aqui, eu quero que você imagine que seja você e qualquer pessoa que trabalhe com você no seu dia a dia. Enxerga que você ali é uma pessoa ativa dentro da cultura do teu trabalho. Como você tá dentro, tá inserido nessa cultura, você tem o feedback como ferramenta para estar podendo melhorar o ambiente de trabalho. Seja aumentando o conhecimento do time, melhorando a comunicação, melhorando a forma como as pessoas fazem os processos da empresa, como elas se comunicam contigo, se às vezes tem um tipo de pessoa que faz um tipo de comunicação que tu não gosta, então tudo isso aí, o feedback vai estar se propondo a tentar te ajudar. E assim, quando a gente fala, vamos fazer um feedback aqui, entra duas pessoas na sala, às vezes o que a gente faz, né? O que acontece, né? Começa a falar aleatório. Às vezes o que se pede no feedback tem mais importância que o próprio feedback, tá, pessoal? Se a gente não sabe pedir o feedback do que a gente quer melhorar, acaba ficando uma coisa muito genérica. Tipo, dá um feedback pra mim aí. Pô, você é legal. Ótima dica. Você vai melhorar muito sendo legal, sabe? Então, tipo, é importante a gente ser um pouco mais objetivo na hora de a gente pedir esse feedback. Então, o que tu achou dessa última entrega que eu fiz? E aí tu pode estar explorando vários caminhos. A parte do código, a parte do entendimento, se tu entendeu bem a atividade, se teve algum retrabalho, se teve alguma situação ali que não ficou legal. Então, seja mais específico na hora de pedir o feedback, que vai te ajudar muito mais a pegar insights ali para você estar melhorando o seu trabalho. Outra coisa é que o momento do feedback ele é muito importante. Assim como o momento de pedir o like, para esse vídeo da hora, é agora. Mas a gente não pode deixar o feedback passar muito tempo. Às vezes acontece coisas, quanto mais entrosado tiver o time, mais próximo, mais comunicação ele tá, mais harmonizado, mais às vezes rápido fica esse feedback, né? Às vezes no mesmo dia ali que aconteceu uma situação, uma atividade no dia a dia, tu já tem feedback se tu mandou bem ou não naquela situação. E também não tenta deixar esse feedback, fazer um feedback a cada 6 meses. O que tu vai falar desses 6 meses, né? Provavelmente você vai focar em algum ponto, as últimas coisas que aconteceram, ou vai generalizar demais. É importante que a gente aprenda a pegar o momento, terminou uma atividade, terminou um capítulo ali, a gente aproveite essa quebra entre terminar uma atividade e começar outra, às vezes para estar podendo inserir o feedback ali no meio e melhorar cada vez mais o nosso ciclo de trabalho. Seja uma pessoa ali no time que, mesmo que seja às vezes para ser um feedback meio
meio difícil no começo, mas ofereça essas coisas pro time, né? Eu tô te convidando aqui a chegar no teu time e chamar eles para bater um papo sobre como o time trabalha. Então, se ninguém tá fazendo isso, procure fazer. Tenta com uma pessoa que você mais conhece, tem mais afinidade e veja os resultados. E aqui, galera, eu queria trazer uma ideia de mindset de feedback gamificado, tá? Uma coisa importante que a gente precisa pensar na hora ali de fazer o feedback é que às vezes a gente tem que colocar tanto pontinhos em coisas que a gente quer manter, quanto pontinhos em coisas que a gente não quer manter. Então, assim, geralmente quando a gente vai dar feedback, a gente tá pensando em melhorar a pessoa ali, o indivíduo, a gente tá com aquela ideia de quero fazer, sei lá, turbinar isso aqui. Tem que pensar que talvez o feedback ele é algo mais parecido assim com um RPG, assim, que tu sobe level e aí tu ganha os pontinhos e aí tu tem que distribuir esses pontos. E lembrando, se a gente não distribui esses pontos, eles ficam lá acumulando e acabam não sendo utilizados e meio que se defasam com o tempo. Se alguém foi lá e fez uma parada muito legal no dia a dia, ou entregou a atividade de um jeito diferente, ou teve um insight ali num problema em produção, é importante que a gente avise a pessoa que foi um comportamento bom, que foi uma iniciativa boa. Então, se a gente não reforça as coisas boas, elas também podem se perder, tá? Principalmente entender que o feedback é uma coisa viva, que a gente tem que tá ali alimentando todo dia, tá? Se a gente para de alimentar isso, começa a gerar ruído de comunicação, as pessoas começam a não entender o que cada um tá fazendo no trabalho, e aí a gente acaba perdendo produtividade, perdendo confiança, perdendo um monte de coisa que a gente tem que ter para poder andar bem com o nosso trabalho e ter uma cultura redonda. Então sempre lembra de reforçar os comportamentos que você quer manter. Então diga, se tu gostou de um jeito que alguém fez um teste, você vai lá e diz, eu gostei disso aqui, eu quero que você continue fazendo isso aqui, mandou muito bem. E os comportamentos que você não gostou, você pode estar dizendo que dá uma solução junto, né? Não chega só fala assim, pô, tu chutou a bola errado, né? Mas falar isso não vai voltar o lance ali e o cara vai poder chutar de novo, não. Talvez aconteceu alguma coisa ali para ele chutar errado a bola. Ele se posicionou errado, não tá com um condicionamento físico tão bom e não conseguiu um posicionamento bom. Enfim, existem outros motivos que levaram ele àquela situação. Então, sempre tenha em mente quando for dar o feedback negativo, a gente também tem que tentar ajudar a ver algo que ela não está conseguindo ver. Então a gente ali naquele momento está como meio que um espectador que está tendo uma visão que a pessoa não consegue, e por causa disso a gente consegue dar uma visão diferente de mundo e tentar ajudar ela a melhorar aquele comportamento que a gente quer tirar. Se for uma questão técnica, a pessoa pode estudar. Se for uma questão comportamental, a gente pode estar tentando ajudar a identificar o que faz a pessoa ficar irritada, se é o momento do dia, alguma coisa na casa dela. A gente é peça viva ali, desse organismo vivo ali da cultura da empresa, para a gente estar sempre notificando isso pro nosso time e estar fazendo o nosso ambiente de trabalho melhorar, tá, pessoal? A gente precisa sempre tá com a mente aberta ali de estar procurando ser melhor. E se alguém tá dando um feedback e a pessoa não tá te ofendendo, mas ela tá identificando uma falha no processo e propondo uma melhoria, a gente no mínimo talvez deveria testar essa melhoria, ouvir ela, receber e praticar ela, tá? Não adianta também falar que faz feedback, ouvir e não fazer o que está sendo falado. É muito importante que quando nossos companheiros de equipe dão ideias pra gente, a gente teste elas, tá? Porque senão a gente tá perdendo esse momento. E assim, tem empresas que não fazem feedback, tem empresas que não incentivam isso, às vezes porque trabalha com um ramo diferente, às vezes porque o negócio acaba invadindo mais a tecnologia, mas dentro do ambiente de criação a gente quer ter esse momento. Então eu até queria deixar esse momento aqui para que você vá nos comentários e diga se você faz ou não feedback, e se você não faz feedback, eu gostaria de saber qual é o principal motivo que não te faz querer ter esse momento com as pessoas do seu time. Vai ser sempre muito difícil também ter essa questão do feedback se vocês não tiverem, tipo, uma história em comum ali dentro do trabalho. Tem pessoas que realmente chegam num ambiente de trabalho assim mais aberta e estão dispostas a fazer essa mecânica, né? Mas a gente sempre precisa estar tendo essa interação com essas pessoas para saber se elas estão afim ou não. Mas pode acontecer de ter pessoas mais fechadas que não querem fazer isso e tá tudo bem. Às vezes só precisa ter uma experiência junto ali, um problema em produção, resolver um problema junto, às vezes até fora do dia a dia, jogar um jogo com a pessoa ou praticar um esporte com ela. Então, sempre que a gente conseguir conciliar essas coisas com o nosso time é importante para a gente estar garantindo que esses momentos ocorram e aí a gente possa usar isso também como um benefício para o próprio time, para estar fortalecendo essa cultura de feedback, ter mais experiências para ficar mais fácil fazer isso, né? Ficar mais fluido, menos estressante e com mais confiança. Então dá para perceber aqui que sem confiança a gente não vai conseguir construir uma cultura de feedback. Então, esteja com as pessoas ali no ambiente de trabalho e lembrando que a gente precisa confiar em todo mundo, que esse
Se um não confia no outro, um não toca pro outro e no final a gente perde a bola e toma gol, né? E a gente não quer isso, né, galera? E umas ideias rápidas aqui, se você decidiu, eu quero fazer um feedback ali com meu coleguinha, numa call de 10 minutos, 5 minutos para você, 5 minutos para ele, é importante que você passe o feedback, mas você receba também. E geralmente, na hora que tu passa o feedback, a pessoa já entende mais ou menos qual vai ser o assunto. Então, se tu já tem um tópico ali que tu quer discutir com a pessoa, seja uma situação que teve ou um tipo de atividade que ela sempre comete o mesmo erro, tu já começa o feedback abordando coisas que tu acredita que se ela corrigir vai melhorar o nosso trabalho. Então já começa nesse ponto e abra para a pessoa também usar essa o mesmo mindset que tu usou ali para dar o feedback, ela joga contra você e talvez ela vai conseguir também ali já colher algumas ideias para estar te ajudando também. E você pode estar fazendo várias coisas aí nesses 5 minutos aí, por exemplo, se você optar por isso, para estar falando para a pessoa. Então, pode ser uma pessoa que é muito explosiva, uma pessoa que é muito, ou enfim, tem sentimentos à flor da pele, tu pode estar sinalizando isso para a pessoa, não é errado, tá, pessoal? Então, se tu repara que a pessoa está com muita, por exemplo, está fadigada, tu pode dar um feedback para ela, pô, tu tá cansado, né? Será que não precisa descansar? A gente precisa da galera inteira, gente. Então, se as pessoas estão ficando cansadas, se elas estão ficando estressadas, se elas estão demonstrando muitos sinais emocionais, a gente pode estar usando feedback para estar orientando e tentando entender por que isso acontece. Vai ser sempre difícil, dependendo da proximidade, a confiança, por isso vai tudo impactar nessa conversa, mas não tem problema eu falar isso, porque se a pessoa está emocionalmente instável, ela está precisando de ajuda e o time às vezes está ali para estar dando esse apoio moral, dando esse norte para a galera. A pessoa está com alguma dificuldade, ali, sei lá, no banco de dados, na programação, no teste unitário, tu pode estar orientando ali para estudar um assunto, para melhorar essas skills, coisas que são obrigatórias ter no time, precisa saber isso. Então, e a pessoa não sabe, a gente precisa reforçar ela, dizer, isso aqui é importante, tu tem que saber, tem que estar na ponta da língua. Então, seria uma forma de dar uma orientação mais técnica ali para a pessoa. E avisar todo tipo de coisa, pessoal. Sempre entra no feedback com a mentalidade de, cara, o que a pessoa está fazendo que pode estar atrapalhando o nosso ambiente de trabalho e que se ela parasse de fazer, melhoraria muito. E saber também passar isso de uma comunicação não violenta, né? Não criticar a pessoa, né? A gente vai criticar coisas que acontecem ali no ambiente de trabalho. A gente vai criticar, às vezes, o trabalho feito, não a pessoa. O trabalho pode ser criticado, pessoal. O que não pode é a pessoa. Se o trabalho está ruim, a gente tem que estar ali com a mentalidade de tentar fazer aquilo ficar melhor. Se o time produz um trabalho ruim, é nossa responsabilidade tentar ajudar o time a produzir um trabalho melhor. E a gente vai estar entrando nesse monte de feedback com essa mentalidade. Apesar do feedback ele ser uma ferramenta que está inserido dentro da cultura da empresa, quem faz a cultura é cada um de nós. Todo mundo é responsável pela cultura da empresa. Então, a gente sempre tem que chegar no ambiente de trabalho com a mentalidade de, cara, eu estou no melhor do ambiente de trabalho, logo eu vou ser a melhor pessoa do ambiente de trabalho. Então a gente precisa ter essa mentalidade no nosso dia a dia para estar fortalecendo essa cultura, porque se ninguém está pensando em ter o melhor ambiente de trabalho, ninguém está tentando fazer o nosso ambiente melhorar. A gente só está tentando entregar as coisas. Então a gente precisa ser uma pessoa ativa dentro da nossa cultura da empresa, dentro do nosso time, a todo momento, para estar melhorando esse lugar, para estar fortalecendo esse lugar, para estar deixando ele foda, galera. Então, sempre que possível, entra com a mentalidade no trabalho de tô aqui para fazer esse ambiente foda. E com essa mentalidade a gente vai muito mais longe, beleza, galera? Então é isso aí, valeu e até a próxima.